São esses filmes que mancham a reputação dos super-heróis e eu acho que nem mesmo o Thanos conseguiria salvá-los porque eles são ruins, péssimos, horríveis, intragáveis ou, sendo menos dramático, nunca deveriam ter sido feitos. Bem, pelo menos pra mim, porque querendo ou não, sempre vai ter alguém que vai gostar de algum desses 10 filmes de super-heróis que eu vou falar aqui. Então vem comigo pra saber se você é um deles ou se a sua opinião vai bater com a minha. Oi, eu sou o Raoni Soares e eu acho que nem preciso dizer que esse vídeo inteiro vai estar pautado única e exclusivamente na minha opinião, então tá tudo bem se você ama algum desses filmes e acha que ele é uma obra-prima. E eu vou entender você muito bem, porque eu sou daquele tipo de fã que quase sempre vou muito contra a opinião popular, porque querendo ou não, eu acabo gostando da maioria dos filmes que todo mundo odeia. E eu não sei se isso significa que eu me contento com pouco ou se é justamente pelo fato de que eu nunca coloco muitas expectativas sobre esse tipo de filme como muita gente faz. E olha que mesmo assim ainda existem filmes como esses que ficam um pouco difíceis de descer. Eu quero começar falando de um filme que foi lançado há relativamente pouco tempo e que logo de cara, na minha opinião, já começou muito errado. O filme do Flash pra mim já começou errado porque logo de cara a gente já sabia que ele era um daqueles filmes caça-níqueis. Porque logo de cara a gente já sabia que o DCU sofreria um reboot e que esse filme não faria parte dele. O que de certa forma pra mim acabou anulando o sentido do lançamento desse filme. Mas é claro que a gente sabe o motivo disso e que ele passa muito longe em querer só agradar os fãs. Nessa época, Ezra Miller estava pipocando na mídia com uma polêmica diferente toda semana. E muito antes da confirmação do seu lançamento, já rolava um boato de que a DC talvez estivesse cogitando a possibilidade de demitir esse ator para pegar um novo que já faria parte do próximo DCU. Só que no final das contas, a gente viu que eles optaram por manter ele mesmo. Então eles optaram por lotar o filme com fanservices ruins, a começar pelo Batman de Michael Keaton. Para os fãs saudosos que viveram essa época, a informação de que o Michael Keaton faria parte desse filme criou muitas expectativas. Só que no final, ao meu ver, nem a sua presença ajudou para melhorar a qualidade do filme. E outra coisa que eles enfiaram no filme só para criar um buzz muito maior foi o Superman do Nicolas Cage, que desde o fato do anúncio de que existiria um filme com o personagem vivido pelo ator já deixou muita gente querendo ter visto isso. E ao longo de todos esses anos nunca se falou da possibilidade de reviverem isso, então a DC decidiu jogar isso aqui para meio que alimentar um pouco essa vontade que os fãs supriam em querer ter visto isso. Mas você acha que isso ficou legal? Porque pra mim não ficou nem um pouco. A gente sabe que o filme foi gravado em época de pandemia, então isso explica porque eles optaram em substituir muita coisa por CGI. Mas será que não teria sido melhor se eles só tivessem desistido de terem lançado essa bomba? Não sei. Eles trouxeram o Batman do Ben Affleck e a Mulher Maravilha, e na minha opinião isso não serviu pra nada, porque no final nenhum dos dois tem um ponto muito forte na história. E olha que, como eu falei antes, eu nem tava com muita expectativa pra ter visto esse filme, e mesmo assim consegui me odiar por ter visto ele. Cláudia, senta lá. E eu nem comentei sobre a Supergirl, porque simplesmente eu não tenho absolutamente nada pra falar sobre ela. Caracas. Vamos lá. Sim. X-Men Fênix Negra é, pra mim, um dos piores filmes que os X-Men já teve até hoje. E o que coloca esse filme nesse lugar é principalmente a sua história batida, porque a gente já viu isso antes em X-Men Um Confronto Final. Mas a diferença é que lá ainda existiam algumas subtramas que serviam pra deixar a história um pouco mais recheada. E por mais que X-Men Um Confronto Final seja odiado por muita gente, pra mim ele ainda carrega um saldo mais positivo do que Fênix Negra. Porque aqui absolutamente nada é interessante. E só o fato de terem escolhido essa mesma trama da entidade cósmica que quer arrasar com meio mundo já torna esse filme extremamente cansativo e desinteressante. A gente já sabe que a Jean Grey é poderosa e que a Fênix é fodona. Só que vamos superar isso, né, Fox? Porque os X-Men possuem 1 milhão de outras boas histórias que poderiam ter sido adaptadas aqui. E como eles não sabiam como preencher esse roteiro, simplesmente decidiram colocar ali uma ameaça extremamente chata e uma vilã tão desinteressante quanto o próprio filme. E mais uma vez o filme termina com a Jean morrendo pra no final a gente receber os indícios do que a gente já sabe, que a Jean ainda tá viva. Nada novo sobre o Sol, porque querendo ou não a gente já tinha visto isso também em X-Men 2. E caso você não saiba, os planos da Fox era com esse filme eles dariam um pontapé a uma nova trilogia que trabalharia mais o lado cósmico dos X-Men. E pra mim o erro deles começou quando eles optaram por dar um dos maiores vilões da equipe um filme extremamente básico, quando poderiam ter desenvolvido isso muito melhor. Só que ao invés disso eles optaram por contar o que já tinham contado e ainda de uma forma extremamente chata.
chata. Pelo menos pra nossa sorte, a compra da Fox pela Disney serviu pra, além de trazer os X-Men e outras equipes de volta pra Marvel, também impediu a Fox de continuar fazendo filmes como esse. A gente sabe que a Fox tem uma grande participação na popularização dos super-heróis e a gente devia ser muito grato por isso, porque se a gente tem esse tipo de filme hoje em dia, foi, querendo ou não, graças a ela também. Só que como tudo na vida, passou, né? Mas perfeito é Deus, eu, ele, qualquer um de nós pode fazer até coisa pior. Eu poderia falar muita coisa sobre esse filme aqui, a começar pela grande ideia que seria criar um filme de um super vilão do universo do Homem-Aranha que definitivamente todo mundo adora ou então conhece. Mas a verdade é que Morbius é só mais um filme já feito com o único intuito de tirar o dinheiro das pessoas, porque ele é um filme completamente chato, sem sentido e incoerente. Manca, anêmica, frágil e inconsistente. Que de quebra ainda me fez desistir de continuar assistindo ele antes de chegar no final. Esse é só mais um caso daqueles filmes que faz com que a gente odeie a gente mesmo por ainda dar uma chance a uma produção que todo mundo tá falando mal. O Morbius pode até funcionar como um super vilão do Homem-Aranha, mas como um protagonista pra um filme solo aí já é forçar demais. Sério, eu não sei porque a Sony acha que essas ideias são boas, mas no final, como a gente tá falando dele, o seu propósito tá sendo cumprido, né? Isso é tudo que eu tenho pra falar sobre esse filme, porque até hoje eu ainda nem terminei de ver ele. E honestamente eu acho que nem vou. Tá bom. A DC tem uma grande trajetória de altos e baixos no cinema, e Batman vs Superman, na minha opinião, acaba sendo mais um baixo dessa era. Quando a gente pensa em filmes que colocam dois super-heróis em embate direto, querendo ou não, a gente acaba pensando em filmes como Guerra Civil, que na minha opinião foi um filme muito bem feito e que não perdeu muito tempo com coisas desnecessárias pra trama. Completamente diferente desse filme aqui, que trava uma guerra fria entre esses dois personagens com umas tramas políticas completamente desinteressantes. E eu não gosto nem um pouco do Lex Luthor do Jesse Eisenberg. Sem falar que a batalha que vai dar nome ao filme só acontece por alguns poucos minutos, porque logo depois o roteiro mete uma ameaça muito maior que faz com que eles tenham que ficar do mesmo lado para conseguir derrotar ela. Então esse embate simplesmente termina com uma solução completamente broxante, porque o roteiro mete uma ameaça em proporções extremamente maiores para que os dois tenham que lutar do mesmo lado. Eu não digo que não gosto desse filme inteiro, eu ainda gosto da batalha final, da Mulher Maravilha aparecendo e tudo mais. Mas para um filme de 3 horas, cujo título é Batman vs Superman, convenhamos que a coisa que a gente menos teve foi Batman vs Superman. E muito mais da DC tentando dizer, olha como a gente conecta tudo para criar um multiverso foda. Ainda mais sabendo o que viria logo depois. E como já comecei, eu vou continuar falando do famigerado filme da Liga da Justiça de 2017. Para um filme com a proposta que ele tinha, trazendo a quantidade de super-heróis que ele estava trazendo, a gente sabe que a DC precisava de muito mais arroz com feijão para conseguir desenvolver isso. A gente pode reclamar da Marvel o quanto for, mas se tem um ponto que é totalmente ao seu favor é o fato de que eles conseguiram desenvolver com muita calma todo o seu universo. Coisa que a DC não teve, e querendo alcançar esse patamar da Marvel, ela quis correr, mas acabou só tropeçando nos próprios cadarços e caindo de cara no chão. Na minha opinião, o mínimo que eles deviam ter feito era dar ao público pelo menos um filme de cada herói antes de vir com esse filme aqui. Exatamente como a gente viu a Marvel fazendo lá desde o começo com as Joias do Infinito. Então a DC quis alcançar um universo que a Marvel começou a construir lá em 2008, sendo que tudo que eles tinham eram 3 filmes e um sonho emocionado. Na minha opinião, o filme tem uma história interessante sim, mas ele funciona muito mais como o filme de 30 horas do Zack Snyder do que como uma forma reduzida que foi pro cinema em 2017. Agora eu quero voltar um pouco pra gente falar de um filme que foi lançado lá em 2007. Honestamente, pra mim, o Tobey Maguire é simplesmente o melhor Homem-Aranha que a gente já teve até hoje. Talvez seja só porque eu tenho um grande apego afetivo aos filmes de super-heróis dessa época, ou talvez seja só porque eu tenho um pouco de ranço do Homem-Aranha do Tom Holland. Foda-se. Mas independente disso, o fato é que pelo menos os 2 primeiros filmes desse Homem-Aranha me marcaram muito, porque esse terceiro é um pouco complicado de defender. Assim como muitas coisas que dão certo, as pessoas começam a ficar extremamente confiantes e por isso apostam cada vez mais alto. O que no final acaba sendo um problema, como foi no caso desse filme. Pra mim, o primeiro erro desse filme foi trazer não apenas um, mas sim 3 vilões. Eu entendo que cada um deles teria funcionado muito bem como o vilão principal, mas não todos juntos. O Harry tinha sim motivações suficientes pra odiar o Homem-Aranha. O Venom nem se fala. E a conexão que teve entre o Homem-Aranha e a morte do tio Ben foi justificável da sua parte na história. E fora isso, eles ainda quiseram adicionar um problema no relacionamento do Peter e da Mary Jane, que convenientemente
convenientemente acabou jogando ela nos braços do Harry. Eles quiseram desenvolver muita coisa em um tempo que não tinham. Só que no final, acho que o principal erro desse filme foi ter vindo logo depois de 2 filmes que foram muito bons. Isso fez com que o público esperasse muito e talvez com a gana de quererem entregar algo muito maior, os envolvidos acabaram infelizmente metendo os pés pelas mãos. Não muito tempo depois, em 2009, a gente teve uma outra pérola. Fato é que ninguém esperava que o Wolverine do Hugh Jackman fosse dar assim tão certo. Quando o ator foi escalado para o papel, houveram diversas reclamações pelo fato de que ele era alto demais e que ele não se parecia em nada com o personagem. Mas para calar a boca de muita gente, ele acabou encarnando um Wolverine que foi tão bom que eu acho que nenhum outro ator vai conseguir chegar nem perto. Eu não sei você, mas pelo menos para mim ainda é muito estranho pensar em uma outra pessoa interpretando esse personagem. E depois de todo esse sucesso, é claro que Hollywood não ia desperdiçar a possibilidade de lançarem um filme só dele. Pena que a gente teve que passar por Origens Wolverine antes da gente conseguir filmes realmente bons desse personagem. O primeiro erro desse filme é que ele já faz as pessoas acreditarem que o Wolverine e os Dentes de Sabre talvez sejam irmãos. Sério, muita gente acredita nisso por causa desse filme. E não, eles não são parentes. E por incrível que pareça, essa nem é a pior parte, porque em certa parte do filme, o Victor simplesmente perde espaço pro Deadpool de Taubaté. E eu não vou mentir que tem algumas coisas que eu ainda gosto desse filme, como o Dentes de Sabre do Liv Schreiber. E eu também achei o Gambit bem legal, mas eu acho que o maior problema aqui, sem sombra de dúvidas, foi o que eles fizeram com o Deadpool. Eu particularmente não gosto desse personagem, mas mesmo assim eu odiei bastante o que fizeram com ele, fazendo com que ele virasse um experimento bizarro só pra justificar uma ameaça grandiosa no final. Sem falar que depois, quando o Wolverine corta a cabeça dele e ela cai no buraco soltando laser, ficou ruim demais. Ele é o que agora? A Medusa que quando cortam sua cabeça os seus poderes continuam funcionando? Agora a gente volta pra 2021 pra falar de Eternos. Porque essa produção me faz entrar em um ponto do que mais me incomoda em filme dos super-heróis, principalmente nos filmes da Marvel. Esse filme pra mim é um típico filme água com açúcar, que mesmo em seus momentos de glória ainda continua um pouco saloba. Acho a ideia assim interessante, afinal de contas eles se ligam diretamente aos Celestiais, que são uma das ameaças cósmicas mais poderosas da Marvel. Só que o seu desenvolvimento é um pouco problemático, com muitos personagens e um desfecho tão grandioso que só faz a gente se perguntar como que aquilo é possível. É aqui que a gente entra no ponto que eu falei. Porque não dá pra gente deixar de lado o fato de que tem literalmente um Celestial saindo de dentro do planeta. Porque mesmo assim, nenhum outro super-herói sequer nota ou aparece por ali pra impedir isso. Eu devo dizer que por mais que eu saiba que estejamos falando de suspensão da descrença e de ficção, me incomoda o fato de que existem tantas pessoas com habilidades e poderes diferentes e que mesmo assim ninguém, além dos protagonistas dos filmes, está lá para impedir essa ameaça. Sim, isso até pode funcionar em filmes isolados que não façam parte de um universo tão grande. Mas quando você se compromete a conectar absolutamente tudo no mesmo universo, não dá para simplesmente ignorar isso. Fica um pouco forçado em querer fazer a gente acreditar que absolutamente ninguém percebeu uma criatura como aquela saindo literalmente do centro da Terra. E eu nem quero me estender muito nisso porque eu podia falar sobre isso por horas. Eles tinham a Angelina Jolie no elenco, como isso podia dar errado? Só que como a gente viu, isso deu tão errado que o segundo filme da equipe, que já estava até em pré-produção, foi cancelado definitivamente. Isso porque a partir de agora a Marvel quer focar em equipes que tiveram uma maior aceitação por parte do público. Esse próximo caso pode não ser o pior dos piores, mas antes de falar dele eu quero pedir pra você deixar o seu like, porque se você chegou até aqui, diferente dos filmes que eu tô falando, é porque o meu vídeo tá sendo bom pra você. Então dá essa força, porque isso favorece demais o meu conteúdo, mostrando pro YouTube que o meu vídeo tá sendo legal. E assim ele vai recomendar o meu conteúdo pra outras pessoas que também curtam esse tipo de assunto. Então me ajuda aí a construir essa comunidade. Agora a gente pode falar do fato de que o que faz a Viúva Negra tá nesse vídeo aqui é o fato de que o seu objetivo é completamente forçado. É claro que a gente não é besta, porque assim como o filme do Flash, no final a gente sabia muito bem o que eles queriam. Mas no meu ponto de vista, o filme da Viúva Negra só tem o objetivo de adicionar personagens que farão parte de outras equipes futuramente. Além, é claro, também do objetivo de passar o manto da personagem. E eles precisaram de um filme inteiro só pra isso. Fora o fato de que também a gente já sabe que logo depois a personagem vai morrer. Eu fiquei me perguntando como é possível que uma personagem que apareceu em tantos filmes nunca sequer falou sobre as pessoas que ela diz amar tanto nesse filme aqui. E você pode querer justificar isso pelo fato de que ela tinha sido treinada e blá blá blá. Só que mesmo assim nada disso se justifica, porque isso poderia
facilmente ter se resolvido com uma rápida conversa entre ela e o Gavião Arqueiro, já que eles eram tão parceiros, ou então com o próprio Hulk, o que serviria para criar uma conexão entre esses dois personagens, já que a Marvel insistiu em criar esse casal completamente sem química. Embora isso aqui não tenha sido um ranking, eu quis terminar falando sobre esse filme porque ali junto com o Morbius, Thor, Amor e Trovão deixaria não só o Thanos completamente decepcionado, como mataria ele de completo desgosto por ter visto que a sua missão tinha falhado miseravelmente. Mas eu acho que só por ter visto esse filme, isso já daria ao Thanos um bom motivo para estalar o dedo e acabar consigo mesmo, como uma forma de conseguir esquecer o que viu. Thor, Amor e Trovão é definitivamente a prova viva de que talvez a Marvel não tenha conseguido se planejar tão bem assim para essa nova fase. A sensação que eu fiquei vendo esse filme foi como se a Marvel estivesse matando aquela última hora de trabalho, como a gente costuma fazer naquela sexta-feira bem preguiçosa em que a gente enrola com uma tarefa bem bobinha só para dizer que a gente não tá fazendo nada, porque é isso que simboliza Thor, Amor e Trovão para mim. A história desse filme é simplesmente lamentável. Isso não quer dizer que eu acho que todo o filme tem que trazer uma história complicada pra gente entender e mirabolante demais. Só que também, por outro lado, não dá pra fazer isso aqui. Porque ao meu ver, o filme nunca parece falar a sério de verdade. E nem a ameaça do Gore vivido pelo Christian Bale, que inclusive é uma das poucas coisas boas no filme, mas que mesmo assim não conseguiu fazer com que isso se sobressaísse em um filme com tanta baboseira. O peso que esse personagem carregava se perdia completamente, porque depois de uma cena séria com ele, cortava pra uma cena engraçadinha com o Thor. E não é como se os outros filmes do Thor também não tivessem esses momentos engraçadinhos e toda essa galhofada, porque desde o primeiro sempre tiveram esses momentos, só que pelo menos lá eu sentia que havia um certo equilíbrio entre esses momentos. Por exemplo, muita gente reclama do segundo filme dele, mas pra mim O Mundo Sombrio é muito melhor do que esse aqui. Sério, até hoje eu ainda não vi um motivo muito bom pra existir esse filme, além do fato de que, assim como a Viúva Negra, ele servia pra adicionar uma personagem que futuramente vai fazer parte de uma outra equipe da Marvel. Daí eles trazem a Jane Foster, que inclusive a essa altura eu acho que ninguém mais se importava com essa personagem, só pra reafirmarem o laço que existe entre ela e o Thor e no final cortarem isso completamente. Eu fico me perguntando como que ela consegue levantar o Mjolnir, fica extremamente poderosa, se torna a deusa do trovão com o braço shapeado e tudo mais, mas no final isso não vale de nada porque ela morre do mesmo jeito. Pra quê? Então agora, quando a gente olha e vê que a Marvel decidiu pisar um pouco no freio e repensar sua estratégia, a gente definitivamente entende o porquê. Porque, querendo ou não, eles acabaram lançando produções extremamente complicadas e impossíveis de defender como essa aqui. Mas e aí, eu quero saber se você concorda com tudo que eu falei aqui ou não. Deixa aí nos comentários quais filmes você também adicionaria a essa lista e quais dos que eu falei aqui você tiraria. Se você chegou no meu canal através desse vídeo e curte conteúdo sobre quadrinhos, filmes, séries e desenhos, já se inscreve, porque aqui eu tenho muitos outros vídeos sobre super-heróis, inclusive com playlists exclusivas só pra eles. Eu vou deixar eles aparecendo aqui pra você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!